Quero convidar os irmãos que abramos as Bíblias na primeira carta de João, capítulo 3, versículos 1 até 6. Primeira de João, capítulo 3, versículos de 1 até 6. Acharam, meus irmãos? Amém? Vamos ler a Santa Escritura. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Vamos orar mais uma vez? Pai, eis aqui a tua igreja, o teu povo, e nós confiamos na tua misericórdia. Nós sabemos que o Senhor é tão bom, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos instrui. Então agora, Senhor Deus, dá-nos entender da tua palavra, que teu Espírito traga iluminação sobre o que precisamos entender, compreender, e isso nós te pedimos, em o nome de Jesus, amém. Um pouquinho de retorno para mim, meninos, por gentileza. Meus irmãos queridos, nós estamos lendo um texto, em que este apóstolo, conhecido como o apóstolo do amor, isso é factível, isto é notório nas suas palavras, fala, e por vezes ele chama aqueles irmãos em Cristo de filhinhos meus, filhinhos. Ele está chamando aqueles irmãos por um título que nós comumente até podemos usar, mas não nos damos conta da profundidade e aplicação disso. Em nosso contexto cultural, todo mundo se considera filho de Deus, mas eu preciso lembrá-los com muita atenção, de que geralmente o senso comum está contrário ao que a Bíblia diz. No senso comum, todas as pessoas dizem, nós somos filhos de Deus, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz para nós, em João capítulo 1, que fiz questão de ler na abertura deste culto, que a todos quantos receberam, receberam a quem? Cristo. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Então, a nossa percepção é simples e lógica. Se Deus concede um poder, é porque antes de receberem a Cristo, estes não eram filhos. E a Escritura diz para nós que nosso status espiritual não era de filhos, era de rebeldes, desobedientes. Vivíamos a revelia do nosso próprio Deus. Então, no sentido comum que todo mundo diz, somos filhos de Deus, pois bem, se você entender que todos fomos criados por Deus, ok. Mas no sentido espiritual, de filiação, de família, de pertencimento, a Bíblia diz que só pode se tornar um filho de Deus aquele que Deus concede este poder de fazê-lo. E este poder é concedido mediante o se arrepender dos seus pecados e receber a Cristo. E quais as implicações de ser um filho de Deus? Nós estamos com uma igreja repleta. E não há uma percepção plena e exata em nossa ótica humana, se todos que aqui estamos somos genuinamente nascidos de novo e filhos de Deus. Mas o que nos diz a Bíblia? João está dizendo que ser filho de Deus traz consigo implicações, há evidências, há perceptível detalhes na vida do que é um filho de Deus. É muito nítido o contraste entre ovelhas e bodes.
eles podem ocupar o mesmo espaço, eles podem ter algumas semelhanças, mas as diferenças são notórias. E João está dizendo que um filho de Deus tem consigo essas referências. E quais são elas? Veremos no texto. E por isso que quero tratar com os irmãos acerca da implicação ou das implicações de sermos filhos de Deus. E a primeira verdade destacável aqui está nesse primeiro versículo. Vamos juntos? Vede. A primeira grande verdade é que todo filho de Deus foi alvo do grande amor de Deus. Nós não nos tornamos filhos por merecimento. Nós não nos tornamos filhos porque a gente fez algo para conquistar um lugar nesta família. João está declarando a mesma coisa que Paulo fala aos Efésios. Em amor nos predestinou para a adoção de filhos. E a primeira grande verdade, filho de Deus, que você tem de saber, você é um alvo do grande amor de Deus. Um amor incomparável. Um amor que nós não conseguimos descrever. Um amor que Paulo aos Romanos vai dizer que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas não entenda este amor da perspectiva mundana. Porque muita gente diz, eu sou amado por Deus. Ele está achando que ele nunca vai ter problema, que ele vai conquistar tudo o que ele bem entender, que ele vai se encontrar com Deus 2 vezes por semana na igreja, 2 vezes por mês na igreja, e está tudo ótimo. Ser alvo do amor de Deus significa ser resgatado das trevas para a luz. Essa é a descrição de Efésios 1. Este Deus que nos amou, nos tirou de lá, nos fez seus filhos, nos resgatou das trevas, nos garante, irmãos, constância da sua presença conosco, mas não nos traz imunidade dos problemas desta vida. Hoje à tarde o Bernardo estava citando lá nas brincadeiras dele, João 3,16, e aí eu perguntei, quem que te ensinou esse versículo de cor? Falou, lá na escolinha, na EBD, isso aqui é para você um encorajamento, para você trazer os seus filhos à igreja. E este versículo todos conhecemos, narra o grande amor de Deus, que incondicionalmente nos amou. Filho de Deus, você é amado. Filha de Deus, você é amada. Você não precisa mendigar das migalhas do inimigo, da Babilônia, das coisas por aí afora. Você precisa crer, confirmar em seu coração. Nós somos amados por Deus. Se Deus nos fez filhos, Ele nos fez em amor. Irmãos queridos, é a manifestação da graça e da bondade de Deus. Jesus, nós passamos aqui 3 dias falando sobre isso. É a demonstração do grande amor de Deus. Nos amou a ponto de não poupar o seu próprio filho e o levantá-lo na cruz. Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Quantos de nós se angustiou essa semana porque não pensou nesta verdade que você é amado por Deus? Irmão, entender essa verdade liberta a gente de tanta coisa. Porque se você entende o quão amado por Deus você é, você deixa de se preocupar com o que as pessoas pensam a seu respeito. Você não está buscando glória, fama e honra neste mundo. Por quê? Porque o amor de Deus basta. E diga uma coisa, irmãos, se o amor de Deus não preencher a nossa vida, nada mais preenche. Os pregadores antigos diziam isso para evangelizar. Todo ser humano carrega no seu coração um vazio exatamente do tamanho de Deus. Você que está me ouvindo, talvez precisa nesta noite se arrepender de seus pecados, crer em Cristo e experimentar do grande amor de Deus. O pecado promete estas coisas, mas não entrega. Os prazeres que nós buscamos, os amores passageiros, prometem, mas te roubam a alegria, a paz, a liberdade. Só o amor de Deus nos garante. Todo filho de Deus é amado pelo Senhor. Olha para o versículo comigo mais uma vez. Vede, que grande amor nos tem concedido o Pai. De que forma? Como este amor é demonstrado? Como que nós percebemos? João diz a seguida, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Pensa na sua conduta. Pensa em quantas vezes
Você amou mais o pecado do que o próprio Deus? Quantas vezes você escolheu o seu próprio coração? Quantas vezes você foi rebelde, egoísta, odioso? Mas veja com que grande amor nos tem amado o Senhor, a ponto de nós sermos chamados seus filhos. Lembra-te, ou lembremos-nos, de quando o filho pródigo, gastador, perdido, estava longe. Qual é o pensamento na parábola de Jesus? Talvez o meu pai me receba como um dos seus trabalhadores. Porque ele sabia que a sua conduta e a sua postura, ele já tinha abdicado o direito de filho. Mas quem sabe haveria um resquício de misericórdia naquele pai, que acolhesse e desse um emprego para aquele que outrora fora seu filho. Mas quando o filho, o gastador, vê o pai vem ao seu encontro e o abraça. E a parábola do filho pródigo é a parábola da nossa vida. Veja com que grande amor nos tem amado o Senhor, porque Ele nos chama de filhos. E este é o consolo, este é o encorajamento, a alegria para o nosso coração. Mas ainda neste versículo, há uma outra referência sobre o Filho de Deus. Veja, por esta razão, qual razão? Deus nos amou e nos fez seus filhos. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. E o segundo destaque que faço aqui, é que um filho de Deus enfrenta hostilidade no mundo. Deixe-me dizer, irmãos, um traço de nossa filiação espiritual, uma referência, uma evidência, é o não pertencimento a este mundo. Não significa que nós não somos habitantes do planeta Terra. Aqui está se referindo a mundo como um sistema caído, um domínio espiritual que se opõe francamente ao Senhor. Então ele está dizendo, veja, consolo, Deus te amou, amém? Deus te chamou de filho, mas entenda, o mundo vai te odiar, o mundo vai excluir você, o mundo vai perseguir você, porque o nosso Senhor Jesus disse que nenhum de nós que genuinamente, ênfase, genuinamente, somos filhos de Deus, não devemos esperar o amor do mundo, porque o mundo não amou o próprio Senhor, o rejeitou, e faria o mesmo para conosco. Jesus disse, o mundo não amou vocês, porque vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria. Está lá em João capítulo 15, versículos 18 e 19, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Nós não encaixamos no mundo. Há uma frase atribuída a C.S. Lewis que ele diz, quanto mais eu percebo que as coisas dessa terra não me satisfazem, aí então eu me dou conta que eu não sou deste mundo, que eu não fui feito para aqui, que o nosso descanso não é este lugar, que nós somos peregrinos e forasteiros, nós estamos de passagem. E quero fazer alguns destaques. O primeiro é que a nossa filiação espiritual é o não pertencimento a este mundo, está muito claro e evidente. Segundo, que de acordo com o que João diz aqui, nós temos de ter muito cuidado para não amar o mundo. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está. Que difícil, porque nós estamos supostamente separados agora, no ambiente de culto, falando assuntos que por vezes o mundo recrimina, hostiliza, mas amanhã você volta para o trabalho, é voltar para o mundo, para as coisas do mundo, para a vida, para os afazeres, para as tentações, para a maneira de pensar do mundo, para o materialismo, para o egoísmo, para o ódio. O dinheiro é o senhor do mundo, o pecado é o senhor do mundo, a sensualidade, a imoralidade. E aí, meu irmão, como você vai viver? Cuidado para não amar o mundo. Nós temos sido pouco a pouco contaminados com uma visão mundana de família, de trabalho, de vida e até de igreja. Você já pensou, há 10 anos atrás, ouvir de alguém falar assim, eu sou um crente não praticante? Era inconcebível. Mas em 2010, o censo apontou mais de 2 milhões de pessoas se identificando como evangélicos não praticantes. Tem pessoas que buscam a igreja como um drive-thru, ela quer ser servida rapidamente.
O meu é sem cebola, faz aí logo e acabou, eu quero ser servido e ir para minha casa. Sendo que a Escritura diz que nós somos chamados a servir. Visão mundana. Há roupas que nós jamais colocaríamos se nós tivéssemos um bom senso. Que o nosso corpo é o templo do Senhor e o honra, mas a visão mundana tem contaminado a nossa vida. Não amemos o mundo. E ainda há outro destaque aqui. Nós devemos ter muita atenção, que se o mundo não está se incomodando com a nossa mensagem, testemunho ou postura, algo está errado. Eu não estou dizendo para você ser um masoquista, buscar, amanhã eu vou começar a perturbar todo mundo para ter perseguição do mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você está andando na luz, e ninguém nas trevas se incomoda com você, meu irmão, revise sua vida. Se você dá um bom testemunho, se você é íntegro, se você honra o Senhor, se você sai do meio da rodinha de piadas infames, se você não é como todos os homens do seu trabalho, que ao passar uma mulher ficam cobiçando, e atenção crente, Jesus falou que se cobiçar já adulterou com ela, ou não está na Escritura isso? Se o Senhor está te chamando a ser diferente, você não incomoda ninguém, olha irmão, revise sua vida, porque a nossa postura por obedecer e andar com o Senhor incomodará as trevas. Você vai ser o diferente, mas não porque você quer ser autoexaltado por isso, porque você ama o Senhor, porque você honra Cristo. O mundo vai odiar a gente. Consolo, meus irmãos, a você que sofre por amar Jesus. Encorajamento a você que é mal compreendido, que talvez tenha perdido oportunidades com os homens, porque você honra o Senhor. Não se preocupe, Deus tem visto sua vida. O que importa mais para nós, irmãos? Sermos aclamados pelo mundo, reconhecidos, ou ouvirmos de Deus, vem a mim, servo bom e fiel. O que mais importa? Que Deus nos faça servos bons e fiéis. Não amemos o mundo. Um filho de Deus tem de lembrar que o mundo é um campo de batalha, é hostil, nós estamos lá, e Jesus diz uma frase para nós, bem interessante, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Esse não é o evangelho popular, mas esse é o evangelho verdadeiro. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Cuidado, vigie, ore, coloque o seu coração diante do Senhor. Nós precisamos ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Terceiro, irmãos, vamos no versículo 2, juntos. Amados, terceiro destaque que faço aqui nesse texto, um filho de Deus tem expectativa profunda por sua completa transformação. Filho de Deus, irmãos, que entendeu, foi amado, entendeu que o mundo não é o seu lugar, ele tem a consciência de que ele não é, ou não está onde deveria estar, que ele precisa ser transformado. Tem uma coisa que o evangelho faz com a gente, é colocar a gente no lugar de verdade. O mundo massageia o ego, mente para nós, exalta, faz de todo mundo o seu próprio Deus. Pastor Hernandes é que tem uma frase, né? A pessoa chega na frente do espelho e ao ver o seu reflexo, ela diz, então minha alma diz, quão grande és tu, quão grande és tu. É o reflexo do nosso tempo. Mas a Escritura diz para nós, que nós somos falhos, pecadores, miseráveis, e que nós estamos em transformação, de glória em glória, nós vamos sendo moldados por Deus, e a referência, e a imagem, e o molde, é Cristo Jesus. Um filho de Deus diz, eu desejo ser transformado, há pecado em mim, há mazela na minha vida. Vamos parafrasear o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer é difícil, mas o mal que eu não quero, faço. Há um desafio na nossa vida. Irmãos, deixe-me dizer isso para você com toda atenção, por favor. Se você não se sente na vida, nessa incompatibilidade, se você não nota em nenhum momento da sua caminhada que há algo em você a ser transformado, meu irmão, você está no CTI espiritual. Porque uma grande evidência da nossa vida, que nós estamos andando com Deus, é ver a sua beleza e enxergar nossas mazelas. É ver a sua santidade e enxergar os nossos pecados.
é ver a sua pureza e perfeição, e enxergar que nós estamos tão longe dele. Olha o que João diz: amados, agora somos filhos de Deus, é verdade, aleluia, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Jesus, irmãos, nos dará um corpo novo, incorruptível. Deixa-me fazer mais uma pergunta para você. Irmão, qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Eu não estou perguntando a última vez que você chorou porque você foi frustrado em alguma coisa, não conseguiu o que queria, não foi afagado como gostaria. Eu estou perguntando a última vez que você se prostrou diante do Deus da sua vida e chorou pelos seus próprios pecados. O crente não pode dizer assim: eu sou desse jeito. Não sou. A gente deveria encontrar um crente um ano depois e dizer assim: rapaz, eu conheci você um ano atrás e agora Jesus está o moldando mais e mais, te concedeu graça, transformação, santificação, maturidade, amor, você está crescendo, louvado seja Deus. Irmãos, estagnação não faz parte do vocabulário da igreja. Inércia espiritual não diz respeito à nossa vida. Nós estamos sendo moldados, transformados, conduzidos por Deus. É hora de amadurecer, é hora de crescer, é hora de a gente deixar o leitinho espiritual e começar a comer comida forte, sustância. Nós precisamos avançar com Deus. Há no seu coração desejo de ser transformado? Há no seu coração um anseio pelas coisas dos céus? Quando você vê o Senhor, há desejo na sua vida. Um filho de Deus almeja profundamente ser transformado. Guarde isso no seu coração. Um filho de Deus almeja profundamente ser transformado. Saudoso Russell Shedd falava sobre isso, que o que a morte pode fazer para um filho de Deus, o máximo que ela pode fazer, levá-lo para casa. Paulo dizia, irmãos, que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Nós temos desafios, um chamado de Deus a vivermos aqui, mas nós almejamos ser transformados. Você já foi impregnado pelo pecado e dizia assim: eu queria tanto que isso saísse da minha vida, eu queria tanto não ser escravo destas coisas, eu queria tanto não cair de novo em pensamentos, em palavras, em ações. Ah, Senhor, nos transforma, nos molda. 1 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quarto e último aqui, irmãos. O pessoal deu até um toquezinho no meu microfone já, para ver se acelera. Quarto e último. Versículos 3 a 6. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei. Porque o pecado é o quê? Transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Vamos juntos no versículo 6. Todo aquele um filho de Deus reconhece que ele não é o que gostaria de ser, que ele não está na condição que almeja, ele quer ser transformado. Mas outra evidência clara de um filho de Deus é que ele almeja santificação, ele deseja ser santo, porque a Bíblia diz: sede santos como eu, o Senhor, sou santo. A Bíblia também nos adverte que sem santidade ninguém verá o Senhor. Se o Espírito que nos salva, nos regenera, é santo, ele também nos santificará. E uma evidência para saber como a sua vida espiritual anda, pergunte a si mesmo: o que tenho feito para a minha santificação diária? Ao olhar para trás no domingo da semana que passamos, quais foram os nossos hábitos, disciplinas espirituais, rumo à santificação? Veja, irmãos, algumas evidências aqui. No versículo 3 ele diz: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, esperança de ser transformado, assim como ele é puro. Quando nós esperamos em Cristo, ele é a nossa referência, nós vamos sendo santificados por Deus.
porque nossa esperança é Cristo. Cristo é o exemplo da nossa santificação. A esperança em Cristo nos impele a sermos puros. Há uma canção bela do nosso cenário, um hino: mais pureza dá-me. Irmãos, há pureza entre nós, há pureza em nossas conversas, em nossa vida, em nossos diálogos, em nossas relações. Há pureza, irmãos. No versículo 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, nesse mandamento bíblico de você buscar a santificação, de eu buscar santificação, algo muito importante: trate o pecado como pecado. Se você chamar o pecado por outro nome, você não vai tratar ele. Nós temos aprendido isso como igreja, por inúmeras vezes Deus falou conosco aqui. Nós precisamos entender: todo pecado é uma transgressão da lei, e se nós desobedecemos a lei de Deus, nós somos réus da lei. Quem transgride um mandamento, peca contra outros todos. Se tropeçamos num tio da lei, tropeçamos em toda a lei. Quem aqui nessa semana poderia dizer, arrogar para si dizendo: eu cumpri a lei de Deus perfeitamente? Quem aqui o amou sobre todas as coisas, em todos os segundos, minutos da sua semana? E olha que meu recorte é pequeno, estou pegando só uma semana. Quem aqui amou o próximo como a si mesmo? Quem aqui não teve um sentimento de cobiça, de inveja, não foi tentado a mentir? Quem aqui esteve pronto a isso? Por isso, irmãos, o homem do Salmo 1, o perfeito que anda na lei do Senhor é Cristo, e Ele cumpriu a lei por nós. Por isso que você precisa desesperadamente correr para o Salvador, porque Ele cumpriu a lei, e pela sua obediência nós somos justificados, e pelo seu mérito nós recebemos graça e perdão. Mas para que a gente se santifique, nós temos que lidar com o pecado. Nós temos que entender, irmãos, o que é pecado é pecado. Ainda mais no versículo 5, sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Um cristão que está santificando, lembra que Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus não foi um coach moderno que morreu para que a gente ficasse rico. Jesus não morreu na cruz para que nós não tivéssemos mais doenças. Jesus não morreu na cruz para que a gente fosse bonzinho nas relações, que melhorássemos o nosso diálogo, que a gente conseguisse fazer uma viagem dos sonhos. Não, Jesus morreu numa cruz por um problema que ninguém, absolutamente ninguém, pode resolver por nós, senão o próprio Deus: pecado. O melhor especialista e aconselhamento em terapia não conseguirá lidar com um problema chamado pecado. O melhor médico não curará uma enfermidade chamada pecado. Nós precisamos de Cristo por causa dos nossos pecados. E sempre que você pensar em santificação, lembre a profundidade do pecado que cravou o nosso Salvador na cruz. Deus, irmãos, não brinca com o pecado. Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E por último, irmãos, há uma evidência claríssima aqui. O Filho de Deus, que almeja santificação, é alguém que não peca? Não, porque nós lemos o texto aqui, João capítulo 1, que se estende até o capítulo 2, dizendo: olha, se alguém diz que não tem pecado, essa pessoa está mentindo, e fazemo-lo mentiroso, sua palavra não está em nós. Ora, irmãos, é simples a compreensão. Se Deus está dizendo que Jesus veio morrer pelos nossos pecados, e nós negarmos o pecado, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Ele está dizendo que Ele enviou Jesus pelos nossos pecados. E claro que aqui é um contexto no livro. João está combatendo uma heresia, o gnosticismo. Negava o pecado como os cristãos entendiam. Negava a encarnação de Jesus. Dizia que não era possível que Jesus tivesse se encarnado, porque toda a matéria é má. Portanto, Jesus não poderia ter se encarnado. E essas pessoas negavam o pecado, considerando que a espiritualidade era uma coisa e a materialidade era outra. Então, o que é material pode viver. Pode cair na gandaia, na quiçaça, como dizia no passado, faz o que bem entender, só cuide do espiritual. Muita gente está enganando da mesma forma o povo ainda nos dias de hoje. Ele vai dizer: se alguém diz que não tem pecado, fazemo-lo mentiroso. Mas, preste atenção, o pecado jamais, para um filho de Deus, será uma prática deliberada, constante.
Olha o versículo 6 comigo, vamos juntos. Vamos lá? Todo aquele que permanece nele não necessitaria de mais explicações. Um filho de Deus almeja santificação e ele não vive, ele peca, ele é um pecador, ele é, mas ele não vive na prática do pecado. Todo aquele que está nele não vive deliberadamente na prática do pecado. A prática do pecado para nós é um erro de percurso, é um deslize, é um errar o GPS na rota. Todo aquele que vive na prática do pecado. Olha o que o texto diz, irmãos. Todo aquele que vive pecando não ouviu, nem... mas ele fala tanto de Deus. Mas ele diz que conhece Deus, mas ele é religioso. É a Bíblia que está confrontando. Se você vive na prática do pecado, você não conhece o Senhor. Irmãos, a nossa teologia é saudável, nos coloca aos pés do Senhor, revela a nós quem nós somos na perspectiva bíblica. Mas eu ouso dizer que algumas pessoas entendem aqui, sem descer ao coração. Dizem assim: eu entendi, uma vez salvo para sempre. É verdade. O Senhor me chamou sem eu fazer nada. É verdade. Então significa que nada do que eu fizer pode tirar de mim o amor de Deus. Verdade. E aí a pessoa está fazendo essas perguntas dentro de um lamaçal de pecado. Lembra da areia movediça dos filmes do passado? Só anos 90 para baixo que vai lembrar. Não é? Não era um clássico a areia movediça? Na areia movediça diz: então é assim. Não, irmão, você não entendeu. Porque se você tivesse nascido de novo, vocês não estariam na lama desse jeito. O Espírito que salva, santifica. A graça que perdoa, chama a vida. A mesma graça que nós cantamos: sou salvo pela graça, santifica. Se alguém está dizendo que foi salvo pela graça, mas não há evidência de pureza, de santificação, de limpeza na vida dele, de abandono dos pecados, irmão, deixa eu dizer para você com toda sinceridade, duvide da sua fé. Se você vive na prática do pecado deliberado, não tem ojeriza, não odeia o pecado como Deus odeia, não deseja se afastar do pecado, duvide da sua fé. É bom para a sua alma. A conclusão de João é: o Filho de Deus deseja santificação, e ele não vive na prática do pecado, porque nós o conhecemos, nós o amamos. E Paulo vai dizer para nós em Romanos 6, que o pecado já não reina mais sobre nós, já não há mais domínio do pecado sobre a nossa vida. Meus irmãos, para concluir, diante disto que foi exposto, o que você ouviu confirma em seu coração que você é um filho de Deus? Essas evidências aqui expostas ratificam para você: louvado seja Deus, eu sou um filho? Ou estão fazendo você refletir? E é exatamente isso que o Senhor nos leva a pensar. Você é um filho de Deus? A sua postura, as implicações que nós vimos aqui de ser um filho de Deus, são reais na sua vida? A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Louvemos o nome do Senhor, porque Ele nos chamou de perdidos a filhos, de rebeldes a filhos. E o Senhor nos inseriu nesta família. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Por isso nós nos chamamos uns aos outros de irmãos. Nós temos o mesmo Pai, e esse Pai é o nosso Deus. Amém?